Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eco Mangá, eu sou o Nando e estamos aí iniciando uma nova obra, uma nova leitura, um novo manhwa, Existência. Galera, eu tenho muita curiosidade de ler este manhwa, ele é curto, tem só 72 episódios e eu quero começar lendo a sinopse junto com vocês. Então, bora ver! Um dia era uma manada de formigas e outro dia era um grande dinossauro. Esta foi a última reencarnação de um ser que experimentou dezenas de milhares de reencarnações e vidas. Ele nasceu como um humano com o poder de cada forma de vida que ele já havia sido. Então dá para entender que ele vai acumulando as habilidades das vidas que ele já teve. E por fim ele renasceu como um humano. Por que ele tinha tal habilidade? Li Jae-in finalmente entendeu. Eu existo para erradicar a humanidade. Nossa, galera, eu tô muito curioso para saber como vai finalizar essa história aí, galera. Então, bora começar! Aqui provavelmente é o protagonista, né? Ó, tá com a boca aqui sangrando, os ferimentos. Vamos ver. Só lembrando, esse episódio aqui, galera, é o 0. Então, aqui vai nos dar um norte aí do comecinho da história. Então aqui o protagonista, aqui ele deve estar lembrando de alguma pessoa que é importante para a vida dele. Ei, Li Jae-in, eu já falei para você, não foi? Não fique olhando para o nada enquanto estiver com outras pessoas. Então eles estão ali. Ah, agora ele já está num campo de batalha, parece. Tem canhões, soldados já feridos e mortos e ele em pé, ó, no meio. Aqui atrás uma galera que são soldados, ó, caça, tanque de guerra, mais caças ali, os aviões, né, ó, tem pedaço de avião, pedaço de não sei o que lá, arma, gente, tem tudo ali, ó. E aqui o exército, né, a tropa. Desculpa. Então ele tá pedindo desculpa pelo que ela tava falando lá, aquela pessoa, né? E aí ele tá aqui, ó, machucado. E o comandante aqui tá falando: fogo! Abrir fogo contra ele. Provavelmente é contra ele, olha lá. Fogo contra ele, ó. Aí brilhou aqui. E ele deu uma pisoteada ali no chão, ó. Olha lá. Deu uma pisoteada. Detonou o piso ali, o chão. Levantou tudo, ó. Os soldados tudo levantaram, ó. Tipo, fez um terremoto, né? Mas um terremoto de larga escala, né? Acertou até os aviões lá, ó. Olha lá. Detonou, hein? Agora começa mostrando aqui, ó, a cena. Planeta Terra. E aí começa, né? As formas de vida, ó. Água, árvores, plantas, ó. Qual é a melhor maneira de me descrever? Um dia eu sou um peixe nadando próximo ao lago. Em outro dia eu sou uma ave voando a céu aberto. E em outros dias eu sou uma formiga andando junto com o grupo. E algumas vezes eu sou um grande dinossauro. Um vulcão. Aqui já uma geleira. Aqui uma planta nascendo bem na época de inverno. Do coração de um vulcão em erupção até o florescimento de novas flores. Agora um elefante. Como diferentes seres, relembrando de todas as minhas vidas passadas. Ó, foi atingido. Tomou provavelmente um tiro. Caiu. É, o caçador, ó, acertou. Mais uma vez.
eles me pegaram mais uma vez. Olha lá, os caçadores acertou. No caso, ele era o elefante ali, né? Milhões de anos, várias memórias e os únicos seres que eu detesto são humanos. Nossa. Toda vez que eu chego ao fim da minha vida, sou morto e consumido por um ser mais forte. Isso é apenas a maneira natural de como as coisas funcionam. E eu estava tudo bem com isso. Os incontáveis métodos que eles usam estão em constante aprimoramento, o que torna as contramedidas irrelevantes. Em várias vidas eu fui assassinado por eles. Caramba, matou só pra pegar o chifre aqui, o marfim. Mesmo que a morte não significasse nada para mim, eu senti um ódio por eles. A morte se aproxima. Ó, jorrar de sangue aqui, né? Mas ao mesmo tempo, ó, uma flor nascendo aqui, né? Então significa esperança. Milhões de anos de vida. Olha lá. Ó. Toda vez que eu me aproximo do portão da morte, eu tenho essas perguntas. Que tipo de ser eu irei renascer dessa vez? Por que eu tenho a habilidade de renascer? E quando tudo isso vai acabar? São perguntas que ele fica se fazendo. Ó. Por favor. Olha lá. Aí acabou morrendo. Eu não quero renascer de novo. Nossa, imagina, né? Também deve ser complicado. Ficar morrendo e aí renasce, morre, renasce. E sempre que nem ele tá falando, né? Geralmente nas mãos dos humanos, né? Então aqui, ó, tá acontecendo alguma coisa. E assim, minha vida nova, minha nova vida começou. Aí começou esse emaranhado aí de laços, ó. A dor do nascimento. É como se todo o meu corpo estivesse sendo esmagado. Ó, tá formando aqui, ó. Essa dor, tenho certeza de que será um mamífero dessa vez. Depois de todas as minhas experiências passadas, eu nunca senti uma dor tão grande. Ó, tá formando uma criança, né? No caso, um ser humano, um mamífero. Essa dor está me deixando ansioso por essa nova vida. Pela minha experiência, quanto mais dor eu senti, melhor as chances de eu renascer como um animal no topo da cadeia alimentar. Nossa. Eu me pergunto quanto tempo se passou. Agora já saiu, ó, já uma criança. Ó. Depois de escapar da camada que me cobria, eu senti um ar frio. Ele estava no ventre, né, de uma mulher, junto com o toque que se opunha ao frio que me cercava. Olha lá. Essa vida, embora a minha visão estivesse embaçada, eu poderia dizer imediatamente: os únicos seres que eu detestava. Então ele reencarnou justamente na vida do ser humano, né? Que são os seres que ele detestou a vida toda dele. Todas as vidas que ele passou. Eu nasci como um humano. Cruel, hein, galera? É, galera, então vamos ver aí como que vai se desenrolar. Li Jian é o nome dele, né? Li Jian.
Então, ó, o som das pessoas me chamando. Aí aqui provavelmente ele está em um consultório médico. Pela primeira vez eu tinha um nome. A cidade. A vida dos humanos é complicada. É, hospital. Embora sejam todos seres vivos, eles criam distinções entre países e raças. Eles dão nome e significância a tudo. O resultado dos exames. Não tem nada de errado com Jae-in, senhora. Então, por que meu filho não fala? Ele tem apenas 6 anos, certo? Talvez seja cedo demais para ele. Esse não é o problema. Ele não demonstra nenhuma reação, nem mesmo quando eu tento falar com ele. Ele nem mesmo chorou quando nasceu. Bem, não tem nada fisicamente errado com ele. Me pergunto se pode ser um problema psicológico. Psico o quê? Ô louca já lá. O que eu quero dizer é que... Por que não o leva para um psiquiatra? Um psiquiatra? Um hospital para loucos? O que foi que você disse? Doutor, está tentando dizer que meu filho é louco? Não foi isso que eu quis dizer, senhora. Acalme-se. Me acalmar? Como posso ficar calma agora? Ficou brava, hein? Chamando o filho dela de doido. O nome da minha mãe é Yong-shil. Yong-shil. Ela é idiota e ignorante. Aí tá mostrando aqui uma cena provavelmente de guerra. Ela perdeu a família numa guerra, é isso mesmo. E perdeu o marido em outra guerra, não muito tempo depois. Nossa, então ela perdeu a família dela numa guerra, depois o esposo dela também. E aí ela ficou sozinha, com uma criança nova, né? Recém-nascida. O mundo foi muito cruel e duro com ela. Contudo, ela ainda tinha um bloco de sangue para cuidar. Nossa, um bloco de sangue, uma criança, né? Aí estava vendendo, ó. Para pagar as despesas, ela me carregou em suas costas e vendeu vegetais no mercado local. Então aqui é ela, né? A mãe do Jae-in. Yong-shil uma vez ouviu que, para que os bebês cresçam de maneira apropriada, devem ouvir pessoas falando de forma educada. Apesar da falta de resposta, Yong-shil dizia ao Jae-in constantemente: Eu te amo. Então, na verdade, aqui são eles mesmo, né? São eles. Eu tava crente que era tipo ela relembrando quando ela era pequena, mas não. Então aqui é ele mesmo, ó. Eu não conseguia entender o que ela dizia, mas aquele sentimento caloroso, aí aqui já é a fala do Jae-in. Ó, eu não conseguia entender o que ela dizia, mas aquele sentimento caloroso. O Jae-in não odiava isso. Então aqui realmente é ele. Ó. E nessa vida havia uma diferença gritante. Um sapo, rã, perereca, né? Algum desses aí. Vamos ver. Aí uma pessoa correndo, fugindo de outros, ó. Tropeçou, caiu de cara no chão. Aí, qual é o sentido em nos fazer correr no meio da noite? Por favor, me deixe viver. O que foi que você disse? Por que eu deixaria uma pessoa comum viver? Eu não sou comum. Eu não sou comum. Nossa, não sou.
Claro, claro. Vamos falar sobre isso mais tarde. Levanta. Se não parar com isso, vou ter que te arrastar de volta. Será que é ele mais velho, esse que caiu aí? Ó, aqui tá mostrando a silhueta de uma criança, né? Ó, em cima do poste. Ah, então é esse daqui que é o Jaime. Então ele tá em cima do poste, ó, observando. Olha lá, observando o que os caras estão fazendo, ó, com ele, com esse daqui. Olha lá. Uma criança? É isso mesmo, olha lá. Seres humanos, ele já tá pensando, olha lá, seres humanos. Moleque, é perigoso aí em cima. Como ele subiu ali? O cara se perguntando. Desce daí. Eu pensei que seria perfeito para testar. Aí ele deu um pulão, olha lá, ó. Deu um pulão. Será que vai cair em cima dos caras? Sapo. Ah, então, ó, ele saltou de cima do poste e ele usou, tipo, a habilidade do sapo, né? Porque ele já foi o sapo em alguma das vidas passadas. E aí ele cultivou essa habilidade e agora ele tem ela, né? Ó, a habilidade do sapo. O quê? Como ele caiu normalmente daquela altura e... Ah, isso mesmo. Agora, ó, ele já vai provavelmente usar outra habilidade, ó. Olha lá. Ó, a milhão. Guepardo, ó. A habilidade do guepardo. Velocidade, né, no caso. Olha lá. Os caras tudo sem saber o que tá acontecendo, ó. Ó, vai dar um murrão no cara. O cara sacou uma arma, ó. Argentinossauros. Aí ele vai dar um murrão com a força do dinossauro lá, desse Argentinossauros aí. Ó, passou a milhão pelos caras, ó. E deu um socão no outro que tava com a arma. Caramba, ó os dentes voando. Cê é louco, hein? Uma criança fazendo isso com o cara, ó. É, agora tenho certeza. A arma caiu, ó. E o cara foi estraçalhado. Habilidades que nunca possuí antes. Então agora na reencarnação agora de humano, ele consegue utilizar essas habilidades com propriedade, ó, pelo que dá pra entender, ó. Todos os seres vivos que já fui antes, eu nasci com as habilidades de todos eles. Nossa! Por quê? Caramba, galera! Não sei. Contudo, pra mim, era claro que você... O cara ficou espantado. O quê? Olha lá. O fim da minha longa jornada havia chegado. Essa é a minha última vida. Você? Você? O que diabos? O cara tá impressionado. É você. Finalmente eu... A cara dele. Posso morrer. Caramba, mano. Tudo que ele mais quer é morrer, hein, galera. Cê é louco. Vamos lá. Vamos lá pro capítulo 2, galera. Que doideira, hein? Tudo que ele mais quer é morrer e não renascer mais. Não se, né, ter a reencarnação. Que loucura. Nossa, olha como que ficou a cara do maluco. Um soco que ele deu. Olha isso, arrebentou o cara. Muito forte, hein? E ele tá olhando ali pra mão dele e, caramba, fui eu que fiz isso, né? Tipo, detonei. O que diabos é você? Aí o cara vai vir pra dar um soco nele e acerta, olha lá, ó. Acertou ele, ó. Derrubou ele no chão. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Isso dói. Então ele, né, agora está experimentando dor, ó lá.
Se eu não fizer nada, eu vou ser igual a um humano normal. No entanto, vamos ver se ele vai arrebentar esse cara. Esse pirralho, o cara vai dar de novo um soco nele. Ó, tá quase se aproximando lá, ó. Só que não, né, ó. Olha lá. Vixe, já destroncou aqui, ó, o pulso do cara, ó. Olha lá. Quebrou. Tartaruga. A habilidade da tartaruga, ó. Tipo casco de tartaruga, né? Forte pra caramba. Olha lá. O cara deu um murro. Quebrou a mão, ó. Quebrou o pulso. Ó, ele tá segurando agora na garganta do cara, ó. Olha lá. Não, mas a cena é muito comédia, porque olha o tamanho dele, ó. E o cara tá ajoelhado e ele segurando na garganta do cara. Olha lá. Chimpanzé. A habilidade do chimpanzé, a força do chimpanzé. Ele vai estrangular o maluco, quer ver? Olha lá. Desde que eu consiga manifestar, eu posso ser qualquer coisa. Nossa. Ó, o maluco atirou nele, ó. O cara aqui atirou. O tiro acertou e atravessou ele, ó. Olha lá. Caramba. Vixe. Perfurou ali os órgãos dele, ó. Que loucura, hein, galera? Não, e o pior é que esse cara aqui é o cara que tava sendo perseguido pelos outros. Agora o cara tá, tipo, protegendo os outros. Que maluco doido, né? Eu cometi um erro. Galera, capítulo 2, vamos lá. Tá ficando da hora, hein? Tá interessante esse começo. Aí, ó, acertou ele, ele caiu, ó, tá saindo sangue e tudo mais, né? Vamos ver o que vai rolar. O protagonista já não pode morrer logo de cara, né? Então alguma coisa vai acontecer, ó. O cara saiu correndo, ó, ficou maluco, ó. Esse desgraçado... Olha lá. Vamos ver o que vai rolar. A mão dele tá tremendo. Ó, começou a levantar. Virou, né? Deu uma virada ali. Eu fui atingido por aquela coisa esquisita. Mais uma vez, né? Ele já tomou vários tiros aí de outras, né, vidas passadas. Como mostrou lá na do elefante. Isso dói. Mas o buraco tá se fechando, olha lá, ó, tá cicatrizando. Perfurou meus órgãos internos. Eu vou morrer? Vamos ver o que vai rolar. Tá olhando ali, as nuvens passar. Só que não, olha lá, ó. Tá levantando. Olha lá. Tá levantando, ó. O ferimento já foi estancado, né? Já fechou, já cicatrizou. E ele levantou, ó. Levantou e tá cuspindo água, ó. Como se estivesse vomitando, né? Olha lá. Que doideira, hein? Pepino do mar, galera. Mano, que doideira. A habilidade do pepino do mar fez ele se regenerar, curou os órgãos internos e levantou. Olha isso. Aqui, ó. Nota do tradutor. Pepinos do mar são capazes de regenerar os tecidos perdidos. Que loucura, mano. Eu sobrevivi. Que loucura. Maldito instinto de sobrevivência. Putz, grilo. Eu achava que não havia mais nada para eu experimentar, mas isso foi interessante. O fato desse corpo pequeno ter essa habilidade não faz sentido. Muito louco. Bem, eu acho que isso é apenas como as coisas são. Nossa, mano. Eu consigo escutar. Ah lá, né? Agora ele compreende a linguagem humana, né? Que antes, nas outras vidas, ele não compreendia. Olha lá. Jane! Então ele tá escutando a mãe chamar, ó. De longe, ó. Filho! É muito cedo pra isso.
pessoal tá reclamando que ela tá gritando ali muito cedo, ó. Cadê você, meu filho? O filho dela deve ter fugido. Jain! E ela tá chamando lá, olha lá. Jain gritando no vilarejo lá onde eles moram, ó. E ele no meio lá do nada. Boneco de palha ali na plantação. Passarinho. Ó, ele avistou um passarinho de longe. Caramba, ele comeu o passarinho, mano. Que loucura, olha lá. Devorou o passarinho, ó. Eu posso não estar totalmente crescido ainda, mas eu consigo caçar por conta própria. E maluco, não há mais nenhuma razão para eu continuar com ela. Olha lá, ele já acha que já pode ter a vida sozinho, ó. Tocar a vida dele do jeito que ele acha melhor, né? Eu te amo. Ele tá lembrando, ó. Será que ele já vai deixar ela? Eu acredito que não, porque lá no começo, no capítulo 0, mostra ele lembrando muito dela, né? Vamos ver. E ele foi pra dentro do mato lá, ó. E ela desesperada, ó, não encontra ele, chorando pra caramba. E ele no meio do mato mesmo, olha lá, ó. 4 dias depois, ele tá andando ali, ó. Caramba, ele tá passando mal, olha isso. Tá ruim, hein? Olha lá, ó. Cambaleando. Caiu. Deve estar muito fraco, né? Porque não deve ter encontrado comida. Apesar que assim, ó. A comida que nem ele fez. Ele comeu o passarinho ali. Só que ele comeu o passarinho. E, na verdade, o ser humano... Agora ele está no corpo de um ser humano, né? Então ele não pode ficar comendo as coisas de qualquer maneira, como ele já fez quando ele era, por exemplo, um elefante, né, um guepardo, que ele caçava e comia. Um ser humano é diferente, então ele pode estar passando mal por isso, porque ele deve estar comendo as coisas tudo crua. E aí, olha lá, o meu corpo estava queimando e meu estômago estava embrulhado. É isso mesmo, tá vendo? O estômago estava embrulhado. A comida é o problema? Tá se perguntando. Achei que fosse um onívoro. Olha lá. Nossa, até cobra o bicho. Meu, olha isso, até um coelhinho, uma lebre. Qual é o problema? Mesmo depois de milhões de vidas, eu nunca senti esse sentimento antes. Que maluco. Morte. Olha lá, agora ele tá se sentindo já muito mal, hein? Está tudo bem. Eu não tenho nenhum arrependimento. Se esse realmente for o fim... Ó, chegou alguém. Será que é a mãe dele que achou ele? É a mãe dele, olha lá, achou ele. Não tá nem acreditando que achou. Olha lá. Jain! Caramba, mano. 4 dias procurando a criança. Eu pensei que estava prestes a morrer, mas meus pensamentos começaram a clarear. Estou com fome. Eu quero comer a comida feita por essa humana. Que barulheira! Ela tá gritando, né? Por quanto tempo ela vai chorar? Pare com isso e alimente o seu Jain. Pensei que seria melhor fazê-la parar de falar falando algumas palavras humanas que eu ainda não conseguia entender. Aí, ó, vamos ver. As palavras que ela sempre falava com um sorriso. Eu te amo. Então ele falou, ó, pela primeira vez ele falou, ó, e ele falou logo, eu te amo. Depois de 6 anos, né? Aí ela já não aguentou, né? Ela estava chorando e ele achou que falando ela ia parar de chorar, mas que nada. Agora comoveu mais ela. Ao contrário das intenções de Jain, a estúpida e ignorante Yongshio, não. A mãe do Jain, olha lá, começou a chorar ainda mais. Nossa.
Caramba, hein? Também imagina, né? Emoção dela. O pôr do sol daquela noite. E ele ficou contemplando o pôr do sol. Era especialmente bonito. Galera, capítulo 2 finalizado. Tá ficando da hora, hein? Tá ficando da hora essa história. Eu tô começando a curtir muito, galera. Ó, tá me surpreendendo, né? Como eu falei, ele tem as habilidades aí que ele foi acumulando, né, durante as vidas passadas. Então, já deu pra ver aí que ele tem muita habilidade, hein? Ele usou algumas. Agora imagina quando ele começar a usar as outras que a gente não faz nem ideia. Mano, essa do pepino do mar aí foi demais. Mas, galera, é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Já coloca aí nos comentários o que você achou desse começo aí, o que você espera dessa obra. Se você ainda não leu, né, acompanha aí comigo. Se você já leu, não dá muito spoiler, hein, cara, não dá. Mas eu vou ficando por aqui, espere aí o próximo vídeo. Valeu, falou, fui, aquele abraço.